Por que os discípulos ganharam quase 3.000 almas quando a igreja iniciou ali no Pentecostes? Porque houve o quê? Uma manifestação do Espírito Santo que atraiu as pessoas. Olha aí. Por que lá no dia que Pedro e João estavam ali indo para o templo na hora da oração, por que eles ganharam aí tantas almas aquele dia? Porque o aleijado estava lá, em nome de Jesus, levanta e anda. Então ele levantou, andou, saiu correndo para todo lado, dizendo: eu sou aleijado, estava na porta, fui curado. Atraiu uma multidão. Aí Pedro e João pregaram o evangelho e aquelas pessoas se converteram. Olha aí. Então os sinais, prodígios e maravilhas, os dons do Espírito Santo, atraem as pessoas para o evangelho. A igreja hoje esqueceu o que é evangelho, está atraindo as pessoas com outras coisas. Vem para cá que vai ficar rico, né? Quer atrair as pessoas com danças, com músicas. Mas o evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, as atrações, as coisas que atraíam as pessoas para Deus, para ouvir o evangelho, eram sinais, prodígios e maravilhas. Veja só. E nem precisava de dinheiro para fazer isso. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. Aí não tinha atração mundana, atração material. Ele tinha espiritual. Ele disse: em nome de Jesus. Então levanta. Veja só. Está usando o quê? O poder de Deus, dons do Espírito Santo. Não é? Ali o dom de quê? De milagres, né? Ou de maravilhas, mesma coisa. Foi usado, aleijado, andar. Atraiu as pessoas, o evangelho foi pregado, elas se converteram. Então, rapidamente, nós vamos dar aqui uma relação dos dons e o que eles fazem. Então, olha só. Palavra de sabedoria. Então, é a manifestação do Espírito Santo que traz a nós uma revelação de algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, o profeta Ágabo, no Novo Testamento, o profeta Ágabo, chegou para Paulo, pegou o cinto de Paulo e disse: isso vai acontecer com o dono desse cinto, será preso, né? Vai sofrer na mão dos gentios, lá em Jerusalém. Então, no futuro. A Bíblia também diz que esse mesmo profeta Ágabo previu uma grande seca que haveria. E aconteceu realmente. Está lá na Bíblia dizendo que aconteceu realmente. Então, a palavra dada no futuro. Então, por exemplo, quando João escreve o Apocalipse, o que é isso? São palavras de sabedoria. São revelações de coisas que vão acontecer no futuro. Depois vem o que? O dom, palavra de conhecimento ou da ciência. Que é o que? É uma revelação de algo oculto, que na maioria das vezes é oculto aqui só, em outra parte é conhecido. Então, por exemplo, para nós darmos um exemplo, não quer dizer que havia o dom, mas é uma manifestação como acontece no dom. No Antigo Testamento, o rei da Síria armava armadilhas para o rei de Israel, mas sempre o rei escapava, nem aparecia lá. Por quê? Porque o profeta dizia para o rei o que o rei da Síria falava. Tem um empregado do rei da Síria, quando ele disse: tem alguém contando para o rei lá, tem um traidor aqui. E ele disse: não, é um profeta lá. Ele ouve até o que você fala no seu quarto, ele ouve e conta para o rei lá. Olha só, isso é uma revelação de algo em outra parte, né? Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Olha só, ele estava em outra cidade, não estava ali. Como é que ele viu? É uma manifestação desse dom. É uma revelação de algo acontecido em outra parte. Aí pode ser uma revelação de algo que vai acontecer no futuro ou que está acontecendo agora. Mas aí não é mais no futuro. O futuro é palavra de sabedoria. Depois, discernimento de espíritos. É uma revelação de uma manifestação de alguém. Alguém pode estar falando ou fazendo alguma coisa. E aí vai ser revelado se é dele mesmo, se é de Deus ou se é do diabo. Inclusive, para julgar as profecias, né, é necessário ter esse discernimento de espírito, para saber a fonte dessa profecia. Depois, então, vem o grupo aí, que são os chamados dons de poder, que é fé, aí milagres e dons de curar. A fé é uma fé sobrenatural. Você enxerga uma coisa impossível, e só você enxerga, as outras pessoas não. Quando Jesus chega para ressuscitar a menina, ele diz: a menina está só dormindo. As pessoas riram. Para ele, estava dormindo, para os outros não. Olha, o Eutico cai da janela morto. Para os outros ele está morto, para Paulo não. Então, a pessoa enxerga o sobrenatural, uma coisa impossível, ele enxerga como possível. Ressuscitar mortos exige esse dom da fé. E esse dom da fé é muito exercido, principalmente na África hoje. Muitas pessoas são ressuscitadas.
No Brasil, muito raro, mas de vez em quando acontece. Então, ressurreição de mortos exige esse dom da fé. Depois vem o que? Os milagres. Milagres, o que? São ações do Espírito Santo na natureza. Alguém nasceu aleijado, vai morrer aleijado, então você orou, ele andou. É ação de Deus na natureza, uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É um milagre. Está chovendo, por exemplo, fazendo muito barulho, você quer pregar, ninguém ouve. Já aconteceu, eu vi isso acontecer. Então você diz, para a chuva e a chuva para. É uma ação sobrenatural, é um milagre. Alguém nasceu cego, vai morrer cego, mas você orou, ele viu? Veja bem, ele não adoeceu para ficar cego, porque aí seria a cura. Mas ele nasceu cego. Então, você orou, ele viu? É um milagre. Depois vem o que? Dons de curar. Dons de curar, você ora por diversos tipos, né, de doenças e enfermidades. São duas coisas diferentes. Doença é o que dói, enfermidade não dói. A Bíblia diz que Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Isaías 53 diz que ele levou sobre ele nossas dores e enfermidades. Então Jesus cura tanto um como o outro. Mas nós vemos que são dons no plural, porque geralmente as pessoas são usadas em algumas doenças, não são todas. Dificilmente alguém é usado para curar todo tipo de doença. Então está no plural, que tanto é doença como enfermidade, também porque a pessoa pode ser usada em algumas doenças e outras não. Mas sempre que nós não formos usados em uma doença, nós devemos pedir a Deus para ser usado e ele vai aumentando, né? Vamos orando cada vez mais, aumentando os tipos de doenças. O Espírito Santo me concedeu esse dom de curar. Nós oramos e sempre, toda semana, são mais de 100 pessoas curadas. Então nós estivemos agora, olha, passamos aí quase um mês fora, estivemos ali no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, foram mais de 1000 pessoas curadas, de muitos tipos de doenças. Vários caroços, né, pelo corpo afora, manchas na pele, hérnia de disco, bico papagaio, a inflamação no útero, né, hérnias aí umbilicais, né, e dores de cabeça. Muita gente foi curada da vista, muita gente curada dos ouvidos, teve pessoa surda que passou a ouvir. Temos ali pessoas com alergia, tinha um garoto que não podia comer nada, só podia comer arroz, não podia comer mais nada. Foi curado, agora está comendo de tudo. Então são várias coisas maravilhosas que Deus tem feito. Então aí doenças do joelho, dos pés, né? Bursite, artrite, essas coisas, tudo Jesus tem curado, né? Inclusive diabetes, muita coisa mesmo Jesus tem curado, tem feito milagres, maravilhas e graças a Deus tem nos usado para isso. A igreja está precisando urgentemente disso. Veja bem que quando nós perguntamos quem está doente, vem aí 70% da igreja está doente. E o dinheiro que era para ser investido na obra de Deus está ficando nas farmácias e nos médicos. Uma igreja que tem aí, total, já tem 10 mil pessoas, no mínimo, vamos dizer assim, 50%, 5 mil pessoas estão doentes. 5 mil pessoas gastam por mês, pelo menos, 100 mil reais, que está sendo jogado fora, farmácias e médicos, que deveria estar sendo empregado na obra de Deus. Então é muito importante que esse dom seja buscado por todos que pregam o Evangelho. Jesus passava metade do seu tempo curando as pessoas. E a metade dos Evangelhos fala sobre aí os dons espirituais que operavam através de Jesus. E temos aí os dons de elocução ou da fala. Né? Os dons da fala então são o quê? Profecia, esse dom de profecia não é para falar sobre o futuro, não é para revelar nada oculto. É o quê? Para edificação, consolação e exortação. Profecia, a Bíblia diz que devem ser julgadas, devem ser faladas na igreja, julgadas, e também, então, dá a fonte. Pode vir de 3 fontes uma profecia. Pode vir de Deus, pode vir do homem, pode vir de Satanás. Então elas devem ser julgadas para saber direitinho. Se a pessoa falar e não acontecer, não foi Deus que falou. Se a pessoa falar alguma coisa com você e fizer você afastar-se da igreja ou da leitura bíblica, da oração, então não foi de Deus isso aí. Não é? Então tem que ser julgado. E depois vem o quê? O dom de línguas. O dom de línguas, a pessoa fala em vários tipos de línguas. Pode falar em 4 tipos de línguas, pelo menos. Então a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo. A partir daí, ele fala numa língua de oração, e pode orar nessa língua todo dia, a vida inteira, para a edificação própria. Então é uma língua diferente, ninguém entende, nem você entende, nem as pessoas perto de você entendem. Só Deus entende.
Então veja bem que esse tipo de língua não deve ser falado alto na igreja, porque é só Deus que entende, ninguém entende. Agora o dom de línguas, outro tipo de língua é o seguinte, é uma língua que você fala na língua de um estrangeiro. Então você está pregando, começa a falar em alemão, passa lá um alemão e entende tudinho. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes, os discípulos passaram a falar na língua dos estrangeiros. Tem uma linguagem para falar com o estrangeiro, é um tipo de língua. Outro tipo de língua que aquele que tem dom de línguas fala, é uma língua de intercessão que está em Romanos capítulo 8, gemidos inexprimíveis. Não é a pessoa que está gemendo, é uma linguagem do Espírito Santo que parece um gemido. Outro tipo de língua, uma língua para ser interpretada. Então é uma língua específica que você fala e uma pessoa entende e vai revelar isso, ele vai dizer, ó, está falando isso, isso, isso. E Paulo diz, se você fala esse tipo de língua para ser interpretado, ore para que você mesmo fale e você mesmo interprete. Que já é um outro dom, que é o dom o quê? De interpretação de línguas, o último dom. Então desse dom a pessoa só exerce isso, interpretar alguém que fala em línguas para ser interpretado. Os dons são dados aos crentes individualmente. Então a manifestação dos dons ocorre por meio das três pessoas da Trindade pelo Espírito na diversidade de dons. 1 Coríntios 12, 4, pelo Senhor na diversidade de ministérios, versículo 5, e pelo Deus Pai na diversidade de operações, versículo 6. Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo, e por isso essa manifestação é dada por Ele, a cada um para o que for útil, 1 Coríntios 12, 7. E não para exibição ou ostentação do crente, porque o mérito é do Senhor Jesus, Atos 3, 12. Outra vez o apóstolo enfatiza a origem dos dons, o Espírito Santo, pois reconhece que é este mesmo que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Então é importante saber que os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito Santo, controlados por Ele, sempre para o que for útil. Então não é para ostentação, não é para enriquecimento, né? Nada disso. Pelo contrário, nós, por exemplo, temos muitas vezes pagado até para pregar. Tem lugar que não nos dão nada e nós gastamos para chegar lá e fazer a obra de Deus. Essa viagem, por exemplo, fizemos de quase um mês. Então nós ficamos com um saldo negativo em torno de R$ 1.500. E eu não tenho emprego. Então o que faz? Deus envia, Deus usa pessoas pelo Brasil para enviar na minha conta alguma coisa para me ajudar. Porque senão, eu passaria fome. Então Deus tem nos sustentado. Já tem 1 ano e 4 meses aí que estamos desempregados. E Deus tem nos abençoado, tem nos mantido. Eu não devo nada para ninguém, não tenho conta atrasada, graças a Deus. E muitos lugares eu tenho ido pregar, não tenho recebido nada. E em alguns lugares até paguei do meu bolso alguma coisa. Então veja bem que não é uma vida fácil. Se você quer ser usado por Deus, saiba que não é uma vida fácil. Você vai ter que viver em jejuns, em oração, estudo da Bíblia. Então os dons espirituais, lembre-se disso, são para ajudar as pessoas. E eles agem pelo amor que nós temos para com as pessoas. Então nós vamos nos sacrificar pelos outros. Olha lá, Jesus, ele dizia, eu me santifico para que eles sejam santificados. Jesus diz, olha, se eu dei a minha vida por vocês, o que custa vocês darem as suas vidas por mim? Então é uma vida. Paulo dizia o quê? Aquele que quer ter uma vida realmente santa, né? Uma vida irrepreensível, uma vida para Deus, sofrerá perseguições, tribulações, né? Então, faz as contas aí e veja se você realmente ama as pessoas. Amar significa sacrificar-se pelas pessoas, não por pessoas que merecem. Então veja só, assim que os dons vão operar na sua vida. Ame as pessoas, deseje ajudá-las. E a maior ajuda, o maior amor demonstrado é levar as pessoas a Jesus, levar as pessoas a serem salvas. Então o Espírito Santo reparte aí os dons como quer, individualmente, cada pessoa. Uma pessoa pode ter os 9 dons? Pode. Eu estudei a vida de Paulo, e Paulo teve os 9 dons do Espírito Santo na sua vida. Jesus, os 9 dons. Mesmo o Espírito Santo que estava em Jesus, estava em Paulo, é o mesmo que está em nós. Então nós vamos buscando, vamos acreditando, vamos amando as pessoas, vamos desejando ajudar cada vez mais pessoas, e os dons vão aumentando, aumentando, aumentando.
Então você pode ter os 9 dons, basta buscar, acreditar, desejar, entregar sua vida totalmente a Deus. E nessa falta atual de pessoas que desejam as coisas espirituais, aí ainda mais que você pode ter mais e mais dons, porque ninguém está buscando, ninguém quer. São raríssimas as pessoas que estão buscando, desejando e querem realmente ser usados por Deus em dons do Espírito Santo. Então Deus vai usar uma pessoa só com vários dons. Conclusão então, a descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhes dar a devida atenção. Então falamos na lição sobre o batismo do Espírito Santo, e quando a pessoa é batizada do Espírito Santo, ele fala uma outra língua, é uma linguagem que nós chamamos glossolalia ou glossolalia, uma língua espiritual, que na Bíblia é traduzido como língua estranha, né? Mas é língua espiritual, língua dada pelo Espírito Santo. Depois falamos do dom do Espírito Santo, que é dado agora depois que a pessoa é batizada do Espírito Santo. O Espírito Santo é a capacitação para pregar o Evangelho. Os dons espirituais são para servir o quê? De chamariz para as pessoas, né? Atração para as pessoas para o Evangelho. Também os dons espirituais são o quê? Confirmação da palavra de Deus, como está em Marcos 16. E também os dons espirituais são o quê? Para confirmação do ministério daquele que está sendo usado nos dons. 3 aí coisas importantes sobre os dons, né? Para que servem os dons? E estamos falando da atualidade disso, do batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas e dos dons espirituais, sinais, prodígios e maravilhas que acontecem hoje do mesmo jeito que acontecia lá na época dos apóstolos, tá? Então é sempre atual e vai continuar até o dia do arrebatamento da igreja, quando virá o que é perfeito, ou seja, nós seremos transformados num corpo espiritual e iremos morar com Jesus para sempre. Lá nós não precisaremos mais de dons. Lá o amor é perfeito, lá tudo é perfeito. Lá ninguém vai adoecer para ser curado, né? Ninguém precisa ouvir uma profecia, porque Deus mesmo falará com ele. Então lá não tem necessidade dos dons. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador e já ser selado aí pelo Espírito Santo, e se você já quiser ser batizado do Espírito Santo, basta desejar ganhar almas, desejar falar de Jesus para as outras pessoas, você já recebe o batismo do Espírito Santo. E já pode receber o batismo do Espírito Santo e com fogo. Já recebeu um dom do Espírito Santo na mesma hora também. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz por você, que seja salvo agora, seja curado agora de toda doença e toda enfermidade, seja cheio do Espírito Santo, receba agora o selo do Espírito Santo, receba o dom do Espírito Santo, receba agora a capacitação para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toca neles, Pai. Toca neles, ó Jesus maravilhoso. Toca neles, Espírito Santo. Receba a graça de Deus, o poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós estaremos agora dia 7 e 8/9 em Pocrane, Minas Gerais, uma festa de mocidade. E você não pode faltar. Participe. Estaremos ali então na cidade de Pocrane, Minas Gerais, próximo ali Ipatinga, Governador Valadares, Vitória do Espírito Santo, bem pertinho aí, 1h30 de carro para cada uma dessas cidades só, no máximo 1h30. Então, dia 7 e 8/9/2017. Dias 9 até dia 15, talvez até mais para frente um pouco, estaremos em Ipatinga, Minas Gerais. Nós vamos estar numa festa aí da música, ali na congregação no bairro Caravelas, e possivelmente faremos palestras sobre EBD, família, missões, várias palestras. De 9 então até 15 ou talvez até 18 por aí. Dia 23/9 eu estarei ali na Sailândia, Maranhão. Dia 30/9 estarei em Ananindeua, no Pará, Campo Maguari. Dia 7 e 8/10 estaremos em Barcarena, no Pará, na conferência de EBD. 13, 14 e 15/10 em Fortaleza, Ceará. Dia 21 e 22/10 estaremos em São Luís. 3, 4 e 5/11 estaremos em Teresina, Piauí. 18 e 19/11 estaremos em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Dia 14/11/2017 estaremos em Porto Franco, Maranhão. E 27/2 só, do ano que vem, estaremos em Tumbiara, Goiás.